Então, gente, nossa agenda de conteúdo e diálogo com a sociedade conversa diretamente com as novas tendências de mercado. E pensando nisso, criamos um espaço para falarmos sobre tecnologia. Como a inovação e a inteligência artificial pode promover a diversidade. Gostei, hein? Para ser sponsor desse papo, convido Alder Lima, CEO da MetaAmazon Tecnologia, que recebe para essa conversa Carolina Costa, Chief Impact Officer Stone, CEO, o professor associado da Dom Cabral e executivo de projetos de transformação Américo Figueiredo e a Andresa Rocha, fundadora da Afroia Tech Up. Boa tarde. Alô? Bom dia a todos. É um prazer falar sobre tecnologia, algo muito importante hoje, né? Eu gostaria de começar falando a palavra de Lúcio Sêneca, filósofo romano do primeiro século. Ele disse que se você não sabe para que porto você está voando, não importa os ventos. Bom, como isso se aplica na tecnologia, né? Desculpa. Se a gente não saber utilizar a tecnologia de maneira inteligente, nós vamos ser como um barco que vai ser levado para um lado para o outro, aceitando certas coisas. E quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente tem que falar sobre alguns vieses que são complicados quando a gente fala sobre banco de dados. Porque banco de dados ele tem muitos vieses racistas e preconceituosos. Não é que a tecnologia ela seja racista, mas as pessoas que manipulam a tecnologia, ela tem viés racista e a história mostra isso. Então, falando sobre isso, a gente tem um papo muito interessante para conversar aqui a respeito disso, falando sobre a interseção entre inovação, inteligência artificial e diversidade corporativa, está se tornando um campo vital para o desenvolvimento de ambientes de trabalho mais inclusivos e representativos. E à medida que as empresas elas passam a adotar essa tecnologia avançada, inclusive a inteligência artificial, nós temos aí uma grande possibilidade de não só otimizar os processos, porque a inteligência artificial serve para otimizar os processos, mas também de promover a diversidade nas equipes e na cultura da empresa. Então, através da análise de dados, que a gente já começou a falar aqui, é possível identificar preconceitos e barreiras que, historicamente, limitam a inclusão. Então, já começando a falar nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Andressa. Andressa, contextualizando isso, como as ferramentas de inteligência artificial elas podem ser utilizadas para identificar e eliminar vieses em processos de recrutamento e seleção? Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Bom, vou pedir uma licença aqui para discordar um pouco das suas premissas, né, em relação à necessidade e possibilidade de uso da inteligência artificial nesses campos. Essas premissas não estão exatamente correspondendo à realidade. Então, quando nós falamos em diversidade e inclusão, a inteligência artificial não é exatamente uma ferramenta, uma plataforma inclusiva. Até porque nós estamos falando aqui que só uma das ferramentas mais utilizadas, até que as gurias estavam falando no painel anterior, só o ChatGPT consome meio litro de água a cada 20 palavras que você escreve. Então, nós precisamos decidir se nós queremos utilizar ferramentas que estão degradando o meio ambiente, aumentando os índices de produção de carbono, gastando a água do planeta, gastando os recursos naturais, ou nós queremos falar de ESG. Como é que nós vamos fazer essa conta? Ou você vai utilizar o ChatGPT indiscriminadamente só porque você quer facilitar a sua vida ganhando 5 minutos a mais de alguma coisa que você poderia ter feito, porque anteriormente a ele a gente fazia, né? A gente já fazia isso. Então, é uma decisão complexa que é importante prestarmos atenção antes de dizermos que essa é uma ferramenta pronta para o uso nesse formato. E aí, falando de sistemas de RH, é uma área que eu pesquiso, né, de forma... é uma pesquisa mais informal, né, mais pessoal que eu faço, de sistemas de justiça e ética em sistemas de RH que utilizam inteligência artificial. E aí no Brasil, veja bem,
eu pergunto para quem utiliza, né, quem automatiza suas decisões de recrutamento através de ferramentas, qual foi a última vez que vocês verificaram com as áreas de RH, ou se forem de RH, qual foi a última vez que vocês verificaram a calibragem desse algoritmo no recebimento dos currículos? Qual foi a última vez que vocês geraram um relatório do sistema para entender, ao final do ano, quantas pessoas entraram, né? Quando vocês fazem análise de dados do sistema, quantas pessoas foram contratadas, qual é o perfil dessas pessoas, a idade dessas pessoas, de onde elas vieram? Deem uma olhada, já deixo essa sugestão aqui, final do ano chegando, peguem os relatórios das ferramentas de recrutamento que vocês utilizam e analisem esses dados. E aí vocês vão encontrar muitas discrepâncias, porque os sistemas e ferramentas de RH são uma das ferramentas mais enviesadas que nós utilizamos hoje no dia a dia. É muito difícil não utilizá-las, mas são ferramentas muito complexas, porque elas existem num ambiente sem regulação, ou seja, a inteligência artificial pode ser utilizada de qualquer maneira dentro dessas ferramentas. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos sistemas, software de RH, que fazem o tracking por onde a pessoa mora, onde é o endereço da empresa. Ora, isso no Brasil é crime, certo? Você fazer uma discriminação por região que a pessoa mora. Se nós temos uma legislação trabalhista muito avançada em vários pontos de proteção ao trabalhador e antidiscriminatória, como nós permitimos que, dentro de uma ferramenta, ela reproduza violências, né, violências sociais, que estão num ambiente aberto, né, porque a inteligência artificial não é regulada, então qualquer empresa pode utilizar, teoricamente, de qualquer maneira. Então, nós temos empresas que fazem isso, que fazem o tracking de candidatos, né, o match dos candidatos entre onde ele mora, o tempo que ele gasta do trabalho até a empresa, do trabalho até em casa. Tem ferramenta que utiliza o valor da passagem que o candidato gasta. Tem ferramenta que faz a seleção por instituição de ensino, ou seja, ela escolhe deliberadamente a instituição de ensino. Então, olha, se eu estudei numa instituição A, eu tenho mais chance, o sistema me pontua de forma mais avançada, né, mais para cima, do que quem estudou numa instituição de menor, ou nota do MEC, ou uma instituição de menor prestígio. Isso acontece, não estou falando de maneira deliberada, isso é uma prova. Então, muitas pesquisas e muitos estudos já mostraram isso. Então, a grande dificuldade dos sistemas de RH hoje, que nós utilizamos, e eu sou recrutadora por origem, né, há 20 anos, 21 anos eu atuo em tecnologia e inovação, eu sei que é muito difícil não utilizar, mas a questão é, quem está utilizando? Porque, quando você utiliza a ferramenta, você precisa fazer quem decide quais são os passos, né, daquele processo seletivo é a empresa, é o recrutador, é a pessoa recrutadora. Ela que vai colocando aquelas etapas naqueles sistemas que todo mundo detesta, na verdade, tá? Sob o ponto de vista dos candidatos, eles não gostam. Já fico aqui a dica para vocês tentarem revisitar os seus sistemas, porque os candidatos, em geral, não gostam. Mas quem decide quais são as etapas são os recrutadores, as pessoas recrutadoras. E aí eles colocam uma série de etapas que, também por experiência e pesquisa, eles não olham 70% das etapas. É realmente uma automatização, vou dizer aqui, cega, porque é só muito para que já obtenham um filtro e as pessoas para que eles possam entrevistar diretamente. E aí o sistema está ali, com aquelas ferramentas disponíveis, e não tem um olhar sobre a calibragem do algoritmo, que, em tese, vocês não deveriam... Quem compra não deveria se preocupar, porque é a ferramenta que deveria, né, fazer isso de forma constante. Mas a pessoa recrutadora tem influência sobre o processo, porque quando ela pega aquela ferramenta e ela recebe ela divulga a vaga, ela recebe um ranking de candidatos, onde está a diversidade e inclusão? Porque eu não vi quem é, eu não vi de onde é, eu não sei quais são os critérios que estão colocados ali, até porque, olha como é que é perigoso e complicado, já fechando um pouco. Parece que é só a teoria da conspiração, né? Mas não é. Quando uma empresa compra um software de recursos humanos, um software de recrutamento, para que ele tenha faça a primeira fase ali de seleção, ela imputa, geralmente, né, para implantar esse software, ela imputa a base de pessoas que já trabalham na empresa, ou as descrições de vagas ideais que ela tem, ela imputa no sistema. Então, aquela máquina, né, ou seja, o algoritmo, a máquina vai aprendendo que aquele é o perfil de candidatos que pode trabalhar naquela empresa. Aquele é o perfil ideal. Ora, se eu tenho pessoas de fora tentando utilizar, e a ferramenta não consegue achar, ela ranqueia candidatos que eu não sei, né, quem são, de onde vêm, e eu não olho para esse processo, eu tenho muita chance de esse processo não ser inclusivo. Então,
como fechamento, uma dica muito importante que eu deixo, já que a gente não pode deixar de usar, e aí é muito num olhar de mitigação de problemas, sejam intencionais no uso da ferramenta também. É preciso que você veja, se o ranking está de 1 a 10, você pode ter certeza que o ranking não está inclusivo. Ou seja, ele está privilegiando as pessoas que têm menos idade, porque o algoritmo está enviesado. Então, geralmente, são pessoas de menos idade, com menor tempo de formação, com instituições de ensino de um ranking, de um score mais alto, pessoas que têm menos distância em relação ao local de trabalho, e mais experiências profissionais na mesma indústria que aquela empresa trabalha. Podem testar, não é uma inferência, é uma certeza. Podem testar, e aí vocês vão verificar o quanto de bons candidatos. Se você tem ali uma vaga que teve 100 aplicações, olha as primeiras 10 e olha as últimas 90, né, as últimas 10 também. Começa a colocar candidatos do meio do processo para que vocês analisem o quanto de pessoas excelentes, possivelmente as empresas perdem todos os dias em razão de sistemas mal calibrados e pessoas enviesadas, porque, em tese, o recrutador não tem tempo, né, e aí por isso que ele precisa de um software, enfim, aí aquela coisa toda. Mas, também só é importante dizer, atualmente, embora não haja legislação da inteligência artificial, que é uma briga que está acontecendo agora, a LGPD já preconiza que as empresas de RH que utilizam a inteligência artificial em seus processos, em seus sistemas, elas devam dizer para as pessoas, é um relatório que, em tese, deveria ser público, elas devem declarar o que elas utilizam de critério para avaliar as pessoas. Sabe aquele sistema que tu nunca teve retorno, que tu é cancelado automaticamente, que o e-mail vem automático? Então, em tese, a empresa tem que explicar por quê, dando um pouco mais de explicabilidade para as pessoas entenderem por que o algoritmo tomou aquela decisão. Mas, na LGPD está dizendo que as empresas podem ser fiscalizadas e não são obrigadas a entregar esses relatórios. Mas fica a dica, se você achou injusto algum processo seletivo, você pode recorrer à LGPD para solicitar seus dados e entender por que aquela empresa te negou automaticamente. Perfeito, acho que você fez umas colocações muito importantes, né? E aí surgiu uma outra pergunta aqui para o professor Américo. O Américo é o professor associado e orientador técnico da Fundação Dom Cabral, e ela falou sobre a importância de prestar atenção nesses bancos de dados, né? De onde que está vindo esses bancos de dados. Então, pensando na maneira das empresas aproveitarem as análises de dados para mitigar ou medir a diversidade em suas equipes e monitorar o processo em direção às metas inclusivas, como os atuais executivos eles estão orientando ou são orientados em relação a essas novas ferramentas? Boa tarde a todas e a todos, né? Pedir licença aqui também para me descrever, né? 1,92 m de altura, cabelo curto, né? Calça jeans azul marinha, camisa preta, camiseta preta, e uma honra estar aqui nesse painel e cumprimentando aqui minhas colegas aqui de painel, né? O nosso querido coordenador, os organizadores aqui do Pacto. Olha, quem me conhece sabe que eu não simplifico o que não é simples, né? Eu tenho uma tendência a não ser muito, digamos, afoito, né, em dizer que o problema, a causa é essa, a resolução é essa. Não é simples, esse assunto não é simples. Nós temos um gigantesco desafio no inconsciente brasileiro, infelizmente, sobre práticas de discriminação. Não é à toa que os bancos de dados eles carregam, digamos, essas características, porque as pessoas, de uma forma geral, são assim. De modo, então, que, do ponto de vista tecnológico, sim, é possível você calibrar, a Andresa deu vários exemplos aqui, você calibra, etc. e tal, mas não é nenhuma garantia que você vá contar com bancos de dados que tenham qualidade. Eu acho que nós precisaríamos dar assim um passo atrás, no sentido de discutir com as empresas, é o que eu faço aí diariamente, qual é o papel das pessoas na execução dos objetivos dessas companhias. E, quando nós entramos nessa seara,
nós nos damos conta que nós estamos vivendo aqui um desafio que eu também reputo gigantesco de capital humano. Nós temos um buraco nas empresas em termos de capacidade intelectual, de competências, de habilidades, e nós somos um país com uma diversidade extraordinária de gente com muita capacidade, com muito talento, que poderia ser muito melhor aproveitado. Mas, para isso, eu acho que nós não podemos ser, a meu ver, peço licença aqui para ponderar, que não é simplesmente acreditando que a tecnologia, a inteligência artificial é a panaceia que vai resolver isso. Ela é uma ferramenta com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas nós precisamos incorporar na estratégia das companhias um olhar sério sobre a diversidade. Infelizmente, eu não vejo isso em profusão. Eu gostaria muito de ter visto isso, aí, mas eu não vejo isso em profusão. Ainda vejo desafios muito grandes de modelos mentais ultrapassados, de vieses na concepção do mundo moderno, uma dificuldade muito grande de entender a complexidade do mundo. São tempos de Edgar Morin, um ambiente complexo, ambíguo, e eu vejo muita dificuldade, eu vejo um repertório muito pobre por parte das empresas ainda em relação a essa complexidade do mundo moderno. De modo, então, que isso reflete necessariamente uma prática já consagrada de exclusão social, de desigualdade social. Isso é característica do Brasil. Basta ver aí as pesquisas. O Gini, o índice Gini do Brasil, ele é vergonhoso, a distribuição de renda do Brasil é vergonhosa, concentração de renda. Então, tudo isso acaba, de certa forma, criando uma série de dificuldades para, efetivamente, trazer a bordo profissionais do espectro mais amplo de diversidade. E os colegas profissionais negros, eu tenho tido o privilégio na minha vida de ter trabalhado com colegas brilhantes, né? E eles são a prova de que é possível mas nós vamos precisar romper, efetivamente, essa barreira de uma certa, eu diria até hipocrisia, né? De subterfúgios, desculpas, né? E aí tentando, vamos dizer assim, mitigar isso com os bancos de dados, mitigar isso com as ferramentas de inteligência artificial. Mas a questão de fundo, volto a insistir, não é a tecnologia. Eu, antes de vir para cá, estava revisando um artigo que eu coletei agora, essa semana, de um artigo bem legal, acadêmico, falando sobre treinamento de bases de dados com volumes gigantescos de dados para recrutamento e seleção. E aí você vê lá o resultado qual efetivamente, né? Assim, os estudos todos, 100% de orientação a candidatos brancos, ou seja, 100%, não é que 98%, 100%, fizeram lá um teste, que esse nome está associado a quem? Então, assim, os dados mostram claramente isso aí. Então, isso reflete, digamos, uma visão que eu considero o inconsciente, digamos assim, coletivo. E aí nós temos que enfrentar isso com muita coragem. Nas empresas mais desenvolvidas, que tenham CEOs com um nível de consciência mais desenvolvido, você incorpora esses desafios na formulação estratégica, consequentemente, isso faz parte da estratégia de gestão de pessoas da companhia, que tem, obviamente, a obrigação de desdobrar isso em ações concretas, e aí depois isso cai indicadores, desempenho, para você acompanhar como é que você está fazendo isso, aí cai a calibragem, né? Entra a calibragem que a Andresa explicou, para saber que nós estamos efetivamente acompanhando muito bem esse processo de trazer a bordo colaboradores, mas iniciativas como a Bayer, iniciativas como a IBM, eventualmente iniciativas como o Nubank, a Rede Globo, que esteve aqui no painel anterior, são ilhas de excelência, são casos isolados, mas que são, obviamente, luzes de esperança que nos animam a continuar a buscar efetivamente a evolução. Mas nós vamos precisar discutir a estratégia das organizações de uma maneira mais séria para incorporar essa agenda de diversidade de uma maneira
que os negócios precisam disso. Ou seja, então, quando a gente toma consciência, fala tanto de inovação, 10 em 10 empresas falam de inovação. Mas a inovação, ela precisa da diversidade, ela precisa da inteligência. Eu dou aula para a Petrobras tem um desafio gigantesco de inovação dentro da sua área de processos, de uma forma geral. Não é na área de tecnologia de águas profundas, mas é na área de processos, e ela tem enfrentado os seus paradigmas cristalizados de muitos e muitos anos de uma empresa patriarcal, de uma empresa que é avessa à liderança feminina, é uma empresa que também nomeia poucas pessoas negras para os cargos diretivos, mas ela está enfrentando isso no planejamento estratégico, está lá no planejamento estratégico dela, enfrentar isso. E, obviamente, precisa lidar com as forças de resistência. Então, a tecnologia é um grande aliado. Sim, mas nós temos que entender o seguinte, os empresários, de uma forma geral, eles ainda estão discutindo como utilizar a inteligência artificial em prol dos seus negócios. Né? Então, assim, ainda não estão na lista de prioridades, ainda a área de diversidade, salvo raras e honrosas exceções, não entrou ainda, digamos assim, nesta agenda. Eu dou aqui uma paradinha, né, para, eventualmente, dar sequência aqui para a Carol, por favor. São desafios que precisam ser enfrentados, e a Carol, que é a chefe de impacto da Stone, ela tem enfrentado esses desafios, né, Carol? E a gente quer saber, vocês, que é uma chefe de impacto, quais são os desafios que surgem ao implementar soluções tecnológicas como essa, né? E como pensar nessa solução para todas as camadas e grupos da sociedade. E como a Stone ela tem se dirigido nessa direção. Obrigada, Alder. Prazer, Américo, Andresa, estar com vocês. Quero agradecer muito, Gilberto, pelo convite, o Gibson e todo o time do Pacto. E me apresentando rapidamente, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou de blazer e calça branca, blusa verde, e muito honrada de estar aqui. Espero desempenhar adequadamente o papel que a branquitude tem nesse debate, que é um papel que tem que ser o tempo todo debatido e a gente tem que receber feedback. Eu acho que tanto a Américo como a Andresa falaram muito das distorções que os dados, da forma como eles são tratados no sistema, trazem para as organizações. Eu já vou falar da Stone. E eu queria, assim, rapidamente lembrar que a inteligência artificial, dentro da cadeia de uso de informações, tratamento de informações e resolução de problemas, ela está num nível avançado, e ela parte de uma premissa que eu tenho os dados coletados adequadamente. De verdade, se nós tivéssemos acesso a todas as informações que nos cercam e fôssemos capazes de processá-las, a gente não precisaria de tecnologia. A gente precisa da tecnologia porque ela nos ajuda a resolver um grande desafio de nós humanos, que é a assimetria de informação. O que eu acho que eu sei não necessariamente é a verdade. Eu preciso de mais pessoas para acharem comigo, me municiarem de informações, e, com isso, eu poder ter um pouco mais de entendimento da realidade, que nunca é completo. E eu estava falando com a Gabi Cunha, que é a líder de diversidade da Stone. Gabi, levanta a mão aqui, você devia estar comigo aqui nesse painel também. Se aqui fosse um painel de vendas, vamos supor que não fosse a conferência do Pacto, a gente estivesse num painel de vendas. Como vender mais para uma população super significativa no Brasil, que é a população negra? Não teria debate. Estaria todo mundo discutindo, como que desenha produto, como que desenha estratégias comerciais. Agora, quem que gera as premissas dos dados para o desenvolvimento de produtos? É quem entende a sua própria realidade. Então, tem uma ruptura lógica nas organizações. Assim, se eu sirvo, grande parte das pessoas que eu sirvo é da população negra, como que eu não consigo ter pessoas dessa população na minha organização pensando as premissas e os dados comigo? Gente, a gente tem que resolver esse negócio. Assim, não faz sentido, eu não entendo por que a conversa é tão difícil. Se eu não tiver nenhum tipo de orientação ética, moral, ideológica, o que seja, só pela lógica do business já faria sentido. Só pela lógica do business. Então, a verdade é que a inteligência artificial ela não consegue raciocinar sobre dados mal coletados ou insuficientemente coletados.
E, para eu entender a população que eu sirvo, eu preciso que essa população faça parte do desenho das premissas. Eu preciso que essa população me ajude a dizer quais dados eu coleto. E isso resolve muitas das questões que a Andresa trouxe brilhantemente, depois a Américo complementou. Eu tenho que admitir minha ignorância, eu não sei, eu acho que eu sei. Se as premissas e os dados das organizações estivessem tão bem desenhados, você teria organizações fantásticas, vendendo maravilhosamente, baixíssimo turnover, saúde mental excelente. E não é o fato, né? Essa lacuna que existe nas organizações é a demonstração de que os nossos modelos são incompletos. Então, indo direto para a pergunta, o desafio começa, se eu sou uma empresa que sirvo grande parte dos microempreendedores do Brasil, e empreendedores de forma geral, e grande parte deles é da população negra, eu preciso considerar que, se eu for vender qualquer tipo de serviço, crédito, serviço bancário, meio de pagamento, eu preciso entender o que essa população precisa. Então, a gente acabou, né, Gabi, de divulgar o posicionamento de diversidade da Stone. Foi um trabalho super árduo, liderado por ela e pelo time, do qual eu tive a honra de participar, para que a gente consiga entender quais são as alavancas para que as pessoas da organização entendam o que elas não sabem e as suas ignorâncias, para que a gente possa servir melhor a população que a gente serve. A começar, gente, quer ver? Crédito. Né? O sistema de crédito está totalmente viesado para um perfil de tomador de crédito, que é o perfil que todo mundo acha o de menor risco. Só que, de menor risco, os modelos de risco estão precificados em cima de premissas incompletas. Se você começar a olhar como essa população se comporta, o que ela valoriza, como que ela trabalha o seu mecanismo de produção, você vai aprender tanta coisa que vai ajudar na sua modelagem, a gente tem que aprender. Como diretora de impacto, parte do meu trabalho é ter a humildade de ir nos territórios, conversar com as lideranças negras, para entender o seguinte: o que a gente não sabe? Como que esse ecossistema se comporta? Como que a gente pode diminuir a nossa assimetria de informação partindo da premissa de que nós não sabemos? E, ao fazer isso, eu beneficio o negócio. Tão simples quanto ao melhorar minha assimetria de informação, eu diminuo o risco, eu consigo oferecer outros tipos de serviços, onde eu incluo este mercado. Então, a gente precisa trabalhar com inclusão também de mercados, geração de prosperidade e de riqueza, a partir de se entender como são os métodos, os modelos de produção, que a gente, de alguma maneira, quer contribuir. E, para isso, você tem que ter colaboradores desse extrato. Então, essa é a ruptura lógica, gente, que as organizações precisam resolver. Não dá para você dizer que você serve os seus mercados se você não tem pessoas desses mercados representando aqueles que geram as premissas e os dados para a sua modelagem funcionar. Então, a gente, na Stone, humildemente, tem um longo caminho a percorrer. Eu sempre falo, a gente não se gaba nunca. Não tem o que se gabar. Mas corrigir essa falácia lógica. Nós precisamos ter um posicionamento como corporação, tendo pessoas representantes dessas realidades, ajudando no desenho de projetos, de produtos, para que a gente consiga servir melhor a sociedade e ser mais relevante para aqueles que a gente serve. Então, é assim que a gente está trabalhando dados, e inteligência artificial vai ser só consequência de termos bons dados. Que bom, parabéns bem pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Teria muita coisa para a gente poder falar, mas o nosso tempo já estourou, então quero agradecer a vocês, chegou o tempo, e que a gente possa olhar isso com muito carinho e se colocar na frente da tecnologia e as empresas, principalmente, olhar para as pessoas, como a Stone tem feito, né, como o professor tem se esforçado, como a Andressa tem feito, a chamar a atenção de quem tem o poder da caneta para trazer essas pessoas para a frente dessa tecnologia. Tá bom? Boa tarde para vocês.